Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é como clarificar a cerveja. Aqui eu vou explicar 3 pontos que eu acho que são soluções boas e fáceis para a gente poder clarificar a nossa cerveja. Vamos lá para a nossa vinheta? Bom, o processo de clarificação ele é muito almejado por nós que fazemos cerveja e também por quem consome, não só quem faz. Porque a questão estética para nós, ela manda muito. Então você olhar aquela cerveja cristalina, né? Aquela cerveja límpida, faz muita diferença, é muito mais atrativo. Mas calma lá, porque também existe talvez um excesso de estética que acaba talvez comprometendo o padrão daquela cerveja. Não adianta a gente fazer uma cerveja de trigo, por exemplo, sendo cristalina, não faz o menor sentido. Óbvio também que eu não quero uma cerveja que seja uma água suja, né? Não faz o menor sentido. Uma coisa é ela ser cristalina e a outra coisa é ela ser uma água suja. Não, ela tem que ter o meio termo dentro do padrão do estilo daquela cerveja, tá? Mas antes, gostaria de pedir, por favor, se inscreva no canal, tá? Dá aquela curtida para o YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo agradável, um conteúdo bom para chegar mais pessoas no meu canal. Então, agradeço. 3 formas de clarificar a cerveja. A primeira eu vou falar um pouquinho desse cara aqui. Nem todo mundo conhece ele. Ele se chama Whirlfloc. Ele é um composto feito a partir de algas. Para quê? O final da fervura, 10, 15 minutos para o final, eu sempre insiro com 10, tá? E o que ele faz? Ele faz a floculação da cerveja, tá? Como se fosse o agrupamento de sedimentos da cerveja e ajuda que isso vá para o fundo do recipiente. Então ele já deixa de cara um mosto mais limpo, tá? A segunda, e não menos falada, é a nossa gelatina incolor. Sim, a gelatina incolor. Quando é que a gente utiliza a gelatina incolor? Nós fazemos uma solução com essa gelatina incolor que vai ser mais ou menos 1 grama para cada 10 ml de água, tá? Nós vamos fazer essa diluição. Eu, por exemplo, eu costumo fazer 20 litros por vez, tá? Esse pacotinho aqui, ele tem 24 gramas, tá? Então, esse pacote aqui para mim vai dar para poder utilizar para 24 litros. Eu vou usar ele todo? Não, tá? E quando é que ele é desejado? Quando eu não vou fazer o reaproveitamento de levedura. Se você for reaproveitar aquela levedura na sua cerveja, já não vale a pena, tá? Se você não vai conseguir utilizando a gelatina. Como é que ela funciona? A gelatina, a gente sabe que quando ela fica mais fria, tá? Ela começa a fazer um agrupamento, ela começa a ficar mais sólida, né? É a mesma coisa. Então, depois que já é terminado o processo de fermentação da cerveja, nós fazemos essa solução, despejamos da cerveja e aí ela vai ajudar a sedimentar tudo que está em suspensão na nossa cerveja para o fundo do fermentador. Isso depois da conclusão do processo de fermentação. E o terceiro, e não menos importante, que poucas pessoas falam, é o nosso cold crash. O que é o cold crash? Eu fiz a minha cerveja, fermentei a minha cerveja, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fechar o meu reservatório, tá? Aqui eu tô pegando um galão de 10 litros, que eu até usei como exemplo para um vídeo que eu fiz sobre a minha primeira cerveja. Fechei ele, vou colocar ele dentro da geladeira. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que essa cerveja tenha um choque térmico. O que vai acontecer? Essas partículas de suspensão, tá? E dependendo inclusive da levedura também, por exemplo, o S04, ela demora mais um pouco para poder sedimentar, para poder descer, tá? Ela trabalha numa região diferente do mosto, né? Ela fica mais em suspensão, você tem mais partículas dela em suspensão.
Então, quando a gente dá esse choque térmico, tá? Pro mais próximo de 0 graus, tá? Cuidado para não congelar a sua cerveja. Se congelar, pessoal, não vai morrer, não vai acontecer nada, a cerveja não vai estragar, tá? Falo isso por experiência própria. Eu já congelei muita cerveja já, até eu aprender. Mas o mais próximo, melhor. Você vai ter a sua cerveja mais clarificada o mais rápido possível, tá? E vou também dar uma dica extra. No meio desse processo de cerveja, eu já apanhei bastante. Eu já utilizei algumas vezes a técnica de dry hop. Ela é muito desejada por nós cervejeiros para a gente ter um aroma, realmente uma sensação mais expressiva da nossa cerveja por muitas vezes, tá? Então, muitas das vezes eu mesmo já errei demais fazendo isso, tá? É colocando o nosso lúpulo diretamente na cerveja depois da nossa fermentação. O que vai acontecer? Você vai ter muita matéria vegetal novamente dentro da cerveja. Essa cerveja vai ficar lamacenta. Aquele processo que você já tinha feito para clarificar a cerveja, você vai ter problema com ele de novo, tá? Então, o que é desejável? No mercado nós temos alguns hop spiders, né? O pessoal fala... Na verdade são umas bolsas, algumas metálicas, para poder a gente colocar o nosso lúpulo, seja o que a gente quer inserir na cerveja para ter um aroma diferente, um paladar diferente, alguma coisinha, tá? E nós temos também o que é mais barato no mercado. Nós temos o saco de voal, tá? Esse aqui é um exemplo. Durante muito tempo eu não utilizei ele. Hoje eu utilizo ele de vez em quando eu quero fazer o dry hop. O que eu faço? Corto um pedaço desse tecido de voal, é baratinho, pessoal, baratinho. Eu tenho bastante dele aqui, tá? Corto um pedacinho, coloco o lúpulo aqui no meio, fecho ele com uma linha de costura, tá? Incolor, tá? E coloco dentro da cerveja. Deixo lá até eu achar que é necessário, que já extraiu tudo que tinha para poder extrair. E depois eu retiro de novo antes de engarrafar, tá? Você pode fazer isso com nibs de cacau, com outras coisas. Tudo existe um risco, tá, pessoal? Sempre que a gente insere algo na cerveja, existe o risco de contaminação. Mas não fica grilado com isso não, porque senão você não faz nada, tá? Então eu acho que é importante a gente experimentar. Uma coisa que dá para poder fazer, uma outra coisa, é utilizar aquele filtro de café. O filtro de café que a gente utiliza de papel é a mesma coisa. Quem não puder investir, tá? Esse cara aqui que é extremamente barato, usa, por favor, o filtro de café da mesma forma. Coloca lá, ou nibs de cacau, ou coloca o nosso lúpulo lá, fechou o pacotinho e joga lá dentro. No mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica. Agradeço. Tudo de bom. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhar. Muito obrigado.